Boa noite a todos e a todas, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós vamos dar hoje uma palavra, e esta é a última palavra da série que vínhamos estudando sobre marcas de uma igreja saudável. Nós vimos 3 mensagens anteriores e hoje terminamos a 4ª mensagem proposta para estudarmos. E o assunto que nós queremos estudar hoje, dentro desta trajetória, uma igreja saudável cuida uns dos outros para a glória de Deus. Nós vimos na primeira semana, uma igreja saudável vive para a glória de Deus. Nós estudamos na segunda semana, uma igreja saudável compartilha a glória de Deus. Vimos na semana passada, uma igreja saudável celebra a glória de Deus. E nesta noite veremos uma igreja saudável cuida uns dos outros para a glória de Deus. O texto bíblico básico para a nossa reflexão nesta noite encontra-se no livro de primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículos 15 a 18. Se puderem colocar aqui o texto, 1 Samuel, capítulo 23, versículo 15 a 18. Eu não tenho aqui comigo o texto na NVI, eu vou ler o texto que eu tenho disponível aqui. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenhas medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Esta mensagem, como as anteriores, visa encorajar a Cibapa, enquanto igreja, a prosseguir no compromisso de ser uma igreja saudável. E nós já vimos nestas 3 semanas anteriores 3 outros aspectos. E terminaremos hoje refletindo sobre a importância do cuidado mútuo para a manutenção da saúde espiritual de cada membro e também a saúde institucional da igreja. Nós vivemos dias difíceis, isso é de conhecimento notório a todos. Vivemos dias em que o valor da igreja local tem sido cada vez mais desprezado e desvalorizado, esse valor tão importante da igreja local. As pessoas, uma grande maioria, um número até significativo das pessoas, eles preferem ser telespectadores de programas e shows da fé. É mais cômodo ficar em casa, ligar a televisão e surfar pelos canais propagandísticos de uma realidade que não é a nossa. E por outro lado, isso demonstra que estas pessoas não querem ser incomodadas. Muitas querem entrar e sair da igreja sem serem interpeladas. Não gostam quando alguém lhes dirige a palavra, querem mesmo entrar e saírem sem serem sequer interpeladas.
elas não querem ser confrontadas, na verdade. Não querem que ninguém se imiscua na sua vida. São os chamados crentes beija-flor. Ele chega, o beija-flor, ele vai de flor em flor, né? Dá uma bicadinha, dá uma bicadinha. São pessoas que vão numa igreja, vão noutra, vão num culto, vão no outro, não têm compromisso, não querem ser confrontadas, não querem sequer serem interpeladas. Elas preferem escolher o que querem ouvir em CDs ou MP3, bota lá no seu aparelho e ouve. E se ouviu uma mensagem hoje do pastor fulano e pronto. Não querem compromisso, não querem confronto. O que elas querem, na verdade, é motivação para continuar prosperando neste mundo. Definitivamente, a Cibapa não é esta igreja, porque ela não é uma igreja onde haja mensagens motivacionais para levantar a personalidade da pessoa, para que o seu ego, a sua autoestima. Aqui fala-se a palavra de Deus. Aqui prega-se a palavra de Deus. E os que não querem confronto e buscam motivação, definitivamente aqui não é o lugar. E com isso, a cada dia que passa, as pessoas perdem mais e mais a expectativa e a esperança da vida eterna. Porque na realidade só vivem para este mundo. E consequentemente, perdem também o valor da igreja local. A família e a igreja em perspectivas. Vamos analisar. O problema dessas pessoas e o problema de muita gente é que a fé, ela não foi projetada para ser vivida no claustro, no anonimato, na obscuridade, no isolamento. Não. O cristianismo, a fé, não foi projetada para isso, no isolamento, e muito menos numa poltrona ou no sofá de casa, surfando nos canais de TV, onde tem um pregador, alguém orando, expulsando demônio, entrevistando o demônio, aquelas coisas horríveis, sem base na palavra de Deus, dando cartaz para o diabo. Definitivamente, a fé não foi planejada para ser vivida no anonimato, no claustro, no isolamento, sozinho. Não. A fé foi projetada, preste atenção você. A fé foi projetada para ser vivida no mundo. E em função dos desgastes e da proclamação do Evangelho, na comunhão da família e na igreja local. Na comunhão da família e na igreja local. Foi por isso e para isso que Jesus edificou a igreja. Para ser vivida na comunhão da família e da igreja local. Só que, infelizmente, muitos crentes não dão a mínima importância para essas coisas. Vão à igreja quando e onde querem. Quando e onde lhes for interessante. Não tem compromisso. Muitos são assim. Vocês conhecem alguém que vive dessa maneira? Não dá satisfação para ninguém, não presta conta para ninguém. A perseverança dos salvos é um projeto comunitário, em comunidade. Nós cremos e defendemos que o crente não perde a salvação. Amém? Não perde a salvação. Ouça o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 10, versos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz,
Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Palavra de Jesus. Mas também, preste atenção nessa passagem. Nós, embora creiamos e defendamos que o crente não perde a salvação, também afirmamos, baseando-nos nas palavras do próprio Jesus, que a prova que um crente tem e dá da sua salvação é a perseverança. Então eu não posso viver de qualquer maneira? Puxa vida, eu achava que eu entreguei para Jesus, eu podia viver como eu quiser, já estava garantido o meu lugarzinho lá no céu. Baseando-nos na palavra de Jesus, que a prova que um crente tem e dá de sua salvação é a perseverança. Ouça Mateus 24, versos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então tem a ver com a perseverança, com a firmeza, com a continuidade? Sim, senhor. Jesus garantiu a salvação, porém está condicionada à perseverança. Essa é a prova de que a palavra de Jesus é verdade na nossa vida em relação à nossa salvação. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Porém, portanto, o crente está para sempre seguro nas mãos de Deus. Sim, Senhor. Só que o crente só dá provas de sua salvação, de que está realmente seguro nas mãos de Deus, através da perseverança. Você se chateia quando o pastor fica exigindo: irmão, não falte no culto, irmão, venha no culto, não falte no próximo domingo, não falte na quarta, não falte na... O pastor está zelando pela sua perseverança, forçando para que você persevere. E você, muitas vezes, eu acredito que isso aconteceu com você também. Você não queria vir, mas veio na igreja. Você não falou: o pastor vai me pegar no pé, vai ficar falando na minha cabeça. E você vinha e disse: puxa vida, que palavra. Puxa vida, eu não queria vir hoje, mas Deus falou. Oh, que alegria, que culto alegre, que culto abençoado. E você disse assim: eu fiquei mais firme hoje, né? Eu fiquei mais seguro nas mãos de Deus. Através da perseverança, lutando contra o pecado. Sim, o crente tem uma luta diária contra os pecados. Ouça que a Bíblia diz em Hebreus: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então não posso viver de qualquer maneira, porque eu já estou salvo. Não. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. A palavra é clara, embora possa parecer dura. Ao nos salvar, Deus coloca em nós a vontade e a força para perseverar. Você não está sozinho, não. Sem falar do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que é o nosso paráclito, que está ali do nosso lado, nos instruindo, nos ajudando, nos orientando, nos falando conosco mesmo, zelosamente. Ao nos salvar, Deus nos coloca em nós a vontade e a força para perseverar. Creia nisso. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim, amados: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Então, e agora, como é que é? A questão agora é a seguinte: como
e onde o crente encontra forças para perseverar até o final. Como? Onde? Deus planejou que nós vivêssemos em comunhão na igreja local, de forma a fortalecermos a fé e a esperança uns nos outros em Deus. Igreja é projeto de Deus. Igreja estava lá no eterno passado, no projeto de Deus, antes da criação do mundo. Era algo planejado e imaginado por Deus, se podemos falar assim em termos humanos. Deus já havia planejado isso, a igreja local, para nós vivermos em comunhão uns dos outros, em Deus. A carta aos Hebreus foi escrita para encorajar os crentes a permanecerem firmes e inabaláveis no Senhor em meio a tantas tribulações. Foi a igreja que mais sofreu. Os crentes judeus que creram, que receberam a Cristo, reconheceram-no como o Messias. Ouve o que o autor aos Hebreus fala no capítulo 3, versículos 12 e 14. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hebreus 10, 23 ainda diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia do Senhor. O dia que o Senhor virá buscar a igreja. O dia em que o Senhor nos chamará a uma prestação de contas, que já se aproxima. Nós não estamos aqui dizendo, ninguém imagine isso, nós não estamos dizendo que alguém só poderá ser salvo caso torne-se membro de uma igreja local. Absolutamente, isso é catolicismo. E nós não cremos assim. O catolicismo é que coloca a igreja como algo que ela não é. Não, ela tem o seu papel como local em que nós nos reunimos para louvar e servir a Deus e nos fortalecermos uns aos outros em Deus, na fé em Deus. O que nós estamos dizendo é que se alguém não desfruta do poder reanimador, fortalecedor e encorajador da comunhão de uma igreja local, ele está negligenciando o principal meio planejado por Deus para a nossa perseverança na santificação. E pode ser que já esteja atolado no pecado. No mínimo, no pecado do orgulho. Na medida em que ele despreza a igreja, na medida em que ele despreza a comunhão dos santos. O meu propósito, queridos, com esta mensagem é encorajar você a fazer parte da comunhão ativa e fortalecedora da igreja nesse novo ano recém-iniciado.
até o final dos seus dias. Não despreze a igreja, não. Valorize a igreja. Onde você é alimentado, onde Deus te instrui, onde você se fortalece e mais, faz tantas amizades lindas, tantas pessoas que você jamais teria o privilégio de conhecer e desfrutar da comunhão com Ele. Na igreja você tem esse privilégio. Desenvolva afinidades aonde você estiver, lá na EBD, na Escola Bíblica Dinâmica, lá no seu PG. Desenvolva a atividade com as pessoas que você passa a conhecer. Não se envergonhe, não se intimide, levante-se do seu local, da sua cadeira e vá lá até o visitante e diz: olha, o meu nome é fulano, o seu nome, por favor, bem-vindo fulano. Dali pode nascer uma amizade. O mundo, nós dissemos aqui esses dias que o mundo vive desconfiado de tudo e de todos. Há cidades nesse país que se você fala com alguém, se você sai no portão de casa e fala com alguém, bom dia, ele diz, por quê? Por que você está me dando bom dia? Porque as pessoas vivem intramuros, fechados na sua casa, em torno do seu interesse. Envolva-se e desenvolva a sua comunhão no contexto dos lares, entre famílias, amigos e irmãos de fé, fortalecendo e sendo edificados nos cultos coletivos da igreja. No domingo, na quarta, todos os dias que a igreja se reúne. Veja o poder da comunhão, como é maravilhoso. Nós podemos tirar daqui 5 lições que comprovam o valor e o poder da comunhão para o nosso fortalecimento espiritual neste combate da fé, tiradas do encontro de Jonatas com Davi, no texto que nós lemos no início. 5 lições. Primeiro, todos nós carecemos de comunhão fortalecedora, aquela comunhão que nos edifica. Se você pensa que é capaz de caminhar, prosseguir na vida, na caminhada cristã, sem a comunhão e o fortalecimento de outras pessoas de fé, você está incorrendo não só em um grande erro, mas em um terrível pecado, pecado do orgulho. Aí eu não preciso de ninguém, eu sei onde é a igreja, eu sei chegar lá, eu me assento, assisto o culto e volto para casa. Mas isso não é comunhão. Você chegar, sentar-se, cantar, isso não é comunhão. Davi, o forte Davi, o valente Davi, que todos conhecemos através da palavra de Deus, aquele que venceu o gigante Golias, o forte e valente guerreiro de Israel, o homem segundo o coração de Deus, precisou de ajuda. Ele precisou de ajuda, precisou de fortalecimento a certa altura da sua vida. Olha o que diz o versículo 15 e 16 da introdução desta mensagem. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. É óbvio que Davi, que nós conhecemos tão bem a sua história, é óbvio que ele era muito superior a Jonatas, em vários aspectos. Em força, em talento, inteligência, etc. Mas foi Jonatas quem fortaleceu a confiança de Davi em Deus. Verso 16. Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Davi estava fugindo. A notícia chegara a ele que Saul buscava matá-lo.
a sua vida estava em perigo e ele se escondia. Acredito que momentaneamente ele estivesse desanimado, desacreditando do cuidado de Deus para com sua vida. Ele estava ali desanimado. Não importa quão forte, quão talentoso e inteligente você seja, eu seja, saiba que todos nós precisamos de comunhão e ajuda que nos fortaleçam. Ninguém é uma ilha. Ninguém pode viver isolado. Ninguém pode viver sozinho. Você precisa de uma igreja. Você precisa da igreja local. Jamais se coloque acima da média em termos de ser ajudado. Não, isso é para os irmãozinhos novos na fé, os irmãozinhos fracos na fé. Pela misericórdia de Deus, eu sirvo ao Senhor há 46 anos. Mas só Deus sabe quantos ataques satânicos eu tenho sido vítima. Quantos altos e baixos na vida e que você olha para trás e você diz, eu não quero mais caminhar. Houve um momento, eu nunca disse isso que eu vou dizer agora, publicamente. Teve um momento na minha vida que eu estava atravessando uma luta tão grande, e eu estava tão angustiado que eu fui a um velório de uma pessoa conhecida, e à beira daquele caixão eu chorei, em silêncio. E eu vou dizer uma coisa que eu já pedi perdão a Deus por isso. Eu tive inveja daquele morto. Acabou para ele. Ele está na glória, era um irmão, ele está no céu. Eu queria estar no lugar dele, eu pensei assim. Eu queria estar no lugar dele, para descansar desses problemas, dessa luta, dessa guerra. Eu já pedi perdão a Deus por isso. Mas eu tive um momento na minha vida em que eu me senti tão incapaz, impotente, sem forças a prosseguir, que eu desejei estar no lugar daquele morto. Não importa quão forte, quão inteligente, quão talentoso você seja, saiba que todos nós precisamos de comunhão e ajuda que nos fortaleçam. Jamais se coloque acima da média em termos de ser ajudado. Você precisa sim de ajuda. Todos nós precisamos. E muitas vezes essa ajuda vem de pessoas inferiores a nós, que nós julgamos mais frágeis, menos competentes que nós, menos talentosos que nós. Jesus precisou de comunhão fortalecedora. O Filho de Deus precisou de comunhão. Ele orava e chamava os seus mais próximos para estarem com eles. E lamentou quando eles adormeceram e disse, não pudeste velar comigo nenhuma hora, não puderam estar comigo, já adormeceram. Paulo precisou de comunhão fortalecedora. O grande Paulo precisou de comunhão fortalecedora. Os grandes valentes da fé não são aqueles que estão acima da necessidade, porque isso não é humano, que estão acima da necessidade de terem a sua fé e esperança fortalecidas em Deus. Os grandes valentes da fé não são esses. Aliás, os fortes e constantes ataques satânicos sobre nós nos tornam os mais necessitados de fortalecimento espiritual.
essa tarde, eu estava sozinho em casa, dobrei o meu joelho, fui falar com Deus, por este culto hoje à noite, e orei em voz alta, sozinho, mas orei em voz alta. E aí eu pedi a Deus que nos desse um culto abençoado. Quando eu cheguei aqui, não sei por que cargas d'água. Por que aconteceu? Eu fui olhar no meu iPad, rever onde estava o texto. Tinha sumido tudo. O arquivo, o Dropbox que você colocou lá, Cleves, sumiu. E eu gelei. Senhor, e agora? Eu ainda não sou um computador, né? Para ter tudo na mente, na memória. Tenho que ir em casa. Eu disse, o diabo não vai vencer isto. Eu vou pregar esta noite em nome de Jesus. E a minha filha, a minha ajudadora, saímos correndo e vamos para casa. Eu vou imprimir o texto que eu tenho no meu computador lá em casa. E saí correndo. Quando íamos lá no meio do caminho, minha filha falou, pai, esqueci a chave de casa. A chave ficou lá na minha bolsa e lá vai eu correr de volta, 100 quilômetros, entrar correndo. E ela veio correndo, pegou a chave, voltamos em casa e entramos correndo. E o meu computador, que é um bom computador, excelente computador, não queria ligar. Ô Jesus, vai, abençoa Jesus. Pus a mão no computador e tal. A minha filha disse, pai, é o diabo. Eu disse, eu sei que é. Eu sei que é, filha. Eu sei, eu tenho certeza. Com muito custo, consegui imprimir. E corri para cá. Estavam cantando o último hino. Nós vivemos ataques satânicos. Todos aqueles que querem servir a Deus piedosamente sofrerão perseguição, sofrerão lutas, sofrerão ataques satânicos direto de Satanás. Portanto, queridos, a primeira grande lição do encontro de Jonatas com Davi é que nós jamais atingiremos um estado tal em que não necessitamos mais de exortação, do encorajamento obtidos na comunhão da igreja local ou na família. Não seja orgulhoso, queridos. Não sejam orgulhosos. Envolvam-se. Ajudem e permita-se ser ajudado. Tire esse orgulho bobo, esse orgulho que não leva a nada. Todos nós precisamos uns dos outros. Admitamos isso e permitamos ser ajudados. Não se afaste. Quando tiver uma luta, eu me coloco à disposição. Viu, pastor? Me dá licença. Eu me coloco à disposição. Se você não tiver com ninguém para falar aí, pode vir a mim e fale comigo. Eu vou te ouvir, vou sentar com você, vou ouvir, vamos orar juntos, vamos administrar a situação. E eu sei que aqui terão muitos intercessores que farão o mesmo. Eu estou me antecipando. Segundo lugar, a comunhão fortalecedora deve ser intencional. O verso 16. A segunda lição que aprendemos desse episódio é que o fortalecimento mútuo é fruto de um esforço consciente, premeditado, consciente. Não basta frequentar a igreja, não basta frequentar um PG, tudo isso é bom. Ou um grupo de irmãos e de comunhão que você talvez tenha, que se reúne em algum dia. Encorajamento e fortalecimento não acontecem por acaso. Não acontecem por acaso. É fruto
de uma decisão consciente de se envolver na vida do outro para ajudar. É alguém que conscientemente toma uma decisão, vê o problema que alguém está sofrendo e ele toma uma decisão. Vou ajudar esse irmão, vou colar com ele, vou colar nele, vou ajudá-lo. Quando Davi estava em Oreza, relendo, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo, e Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Como a nossa convivência na igreja e na família seria diferente? Imagine como ela seria diferente se cada um de nós, ao levantar de manhã, planejasse ir ao encontro de alguém que estivesse precisando de fortalecimento. Jonatas percebeu que Davi estava em apuros. Jonatas vivia no palácio, era filho do rei Saul, mas ele percebeu que Davi estava em apuros. Certamente ele tomou conhecimento que o seu pai e a guarda real e um grupo grande saiu à procura de Davi. Jonatas agiu no sentido de ajudar Davi. O que ele fez? Ficou no desejo, na intenção? Não. Ele levantou-se e foi ao encontro de Davi. Jonatas deixou a sua zona de conforto. Ele deixou o seu bem-estar para ajudar Davi. Ele saiu do palácio para o deserto. Davi estava lá no deserto, ele estava no palácio. Era necessário sair da zona de conforto. Quantas vezes o Espírito Santo falou ao seu coração, falou com você da necessidade de alguém, você disse: Senhor, mas o sol está tão quente. Senhor, estou com pouca gasolina no carro. São desculpas que muitas vezes nós buscamos e até encontramos para não obedecermos a voz de Deus. Eu conheci uma irmã, neste diapasão, eu vou dar um testemunho. A irmã Rosa, da Assembleia de Deus, lá de Utinga, na Grande São Paulo, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. O seu esposo, pastor Nelson Massarioli, um grande amigo meu, trabalhava no táxi, tinha a filha na faculdade e serviam a Deus com alegria. Um dia a irmã Rosa estava em casa, lá na cozinha, cuidando dos afazeres da casa, e o Espírito Santo falou com ela, porque o Espírito Santo fala, viu? Com aqueles que se colocam à disposição dele, que têm comunhão com ele. E o Espírito Santo falou com ela: saia. Sair. Mas ela tinha certeza, ela reconheceu que era o Espírito Santo que estava falando com ela. Saia. Ela tirou o avental, estava lá na cozinha, botou lá, arrumou o cabelo, né? Deu uma ajeitada no cabelo e trancou a casa e fechou o portão. Ela morava na Rua do Centro, era o nome da rua, Rua do Centro, lá de Utinga. E ela saiu de casa e foi caminhando. Para onde? Não sei. O senhor mandou eu sair? Eu vou. E foi caminhando. E quando ela passava à frente de um comércio pequeno, como se chama, um armarinho, ela ia passando, o Espírito Santo falou para ela: entre aí. Não vou comprar nada, mas entrou. Crente obediente ao Espírito Santo não discute, entra, obedece. E ela entrou. E quando ela entrou, não tinha clientes não. Tinha uma moça sentada atrás do balcão que, quando ela entrou, ela fez um gesto rápido, escondendo alguma coisa. A irmã Rosa não sabia o que era, mas ela escondeu algo embaixo do balcão.
E a moça se colocou de pé, assim, um pouco sem graça, e disse, pois não, o que a senhora deseja? Bem, ela não desejava nada, né? Ela colocou-se à disposição do Espírito Santo e o Senhor colocou uma palavra na boca dela, um testemunho da sua salvação. E ela começou a falar de Jesus para aquela moça. Ela começou a falar e foi falando, e à medida que ela falava, as lágrimas começaram a cair do rosto daquela jovem. E ela foi falando, apresentou Jesus, falou do plano da salvação e fez o apelo. Fez o apelo para aquela moça e ela aceitou Jesus. Entregou a sua vida para Jesus. E ela fez uma oração por ela. E quando ela quis ir embora, a moça disse, não vai embora. Eu ainda quero falar com a senhora uma coisa. Aí ela baixou-se, pegou algo embaixo do balcão e era um copo com água que tinha ali. E ela disse, a senhora está vendo esse copo? Eu estava tão desesperada, eu estava tão aflita, um problema tão terrível, que eu havia já concluído que eu ia dar cabo da minha vida. Isto aqui é veneno. Eu havia misturado veneno e eu ia tomar quando a senhora entrou. Eu agora não quero mais morrer. Eu agora não quero mais morrer. Uma alma foi salva porque uma mulher de Deus estava à disposição do Senhor, estava à disposição do Espírito Santo, estava ali dizendo, Senhor, envia-me a mim, eu estou aqui à disposição, quando o Senhor quiser, me envia que eu vou. Quantas vezes Deus falou com você, vá ajudar o irmão fulano, e você resistiu e não foi. Tem que ser conscientes, deixa a sua zona de conforto. Jonatas fez isso, saiu do palácio e foi para o deserto. A comunhão fortalecedora deve ser intencional. Ela deve haver disposição para enxergar a situação do outro. Tirar os olhos de si mesmo. Não ficar olhando para o seu umbigo. Tem que ter disposição de agir para ajudar o outro. Disposição de se levantar e dizer, eu vou. E tem que ter disposição de se pagar o preço para ajudar o outro. Ir para o deserto, se necessário for. A igreja primitiva não teria crescido tanto como cresceu se Filipe, diácono da igreja, não tivesse à disposição do Espírito Santo, porque ele estava lá em Jerusalém, animado, alegre com o movimento da igreja crescente, uma igreja fervorosa, e ele estava lá envolvido, e de repente o Espírito Santo falou para ele, vai para o deserto. Ele não sabia como, né? Mas Deus o estava conduzindo para um grande trabalho. E quando ele pensava como ele iria, ele olhou assim do lado, ele já estava no deserto. Que o Espírito Santo faz dessas coisas. Nós ouvimos aqui o pastor Lobo contar aqui um testemunho. Deus faz isso. E Filipe foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e lá ele estava, quando ele postou-se à beira da estrada, logo mais surge uma carruagem, e ele começa a correr ao lado da carruagem, e olha para dentro, e aquele homem que estava dentro da carruagem, lia um livro, lia alguma coisa, e ele olhou, reconheceu a palavra de Deus, e ele disse para ele, entendes o que lês? E aquele homem disse, como eu vou entender se alguém não me explique? E a palavra de Deus diz que estava aberta a oportunidade, e Filipe fez uma bela exposição, o plano da salvação, falou do Cristo, falou do Messias, e ele creu, e ele, entendendo da necessidade do batismo também, quando chegou logo a um lugar onde havia uma água, uma pontezinha, ou passava por dentro da água, não sei, ele olhou e disse, eis aqui a água que impede que eu seja batizado, e Filipe disse, é lícito se tu creres, e a Bíblia diz que descendo da carruagem, ele foi batizado. No mesmo dia ele creu e foi batizado, e foi alegre para a Etiópia, de onde ele era.
E Filipe voltou para Jerusalém, conduzido nos braços do Espírito Santo. Que privilégio! Tem que ter disposição de pagar o preço. Terceiro lugar, a comunhão fortalecedora aponta para Deus. Preste bem atenção. Jonatas não deixou o conforto do palácio e foi para o deserto de Zif, em Oreza, a fim de fortalecer a autoconfiança, a autoimagem ou a autoestima de Davi. Davi não precisava de um coaching. Davi não precisava de alguém que o estimulasse a ter mais confiança em si mesmo. Não era isso que ele foi fazer lá. Jonatas fortaleceu a confiança de Davi em Deus. Era do que Davi estava precisando. E é aqui que reside toda a diferença entre a comunhão da igreja e da família cristã e a comunhão dos grupos de apoio que existem por aí. Como o Alcoólico Anônimo, por exemplo, que faz um trabalho bonito, mas é só isso. Levantar a autoestima daquele que está no álcool, aquele que abandonou a família, que vive pelas ruas. Não era o caso. Existem os grupos de apoio por aí, existem os clubes de serviço, o Lions Club, o Rotary Club, existe a maçonaria, existem tantos grupos que têm um mérito lá o seu trabalho, mas nós estamos falando de algo diferente. Isso faz toda a diferença. Igreja é insubstituível. Igreja é insubstituível para o seu amadurecimento, para o seu crescimento, para o seu fortalecimento espiritual em Deus. Na hora da aflição, nós precisamos ser lembrados do que outrora estava óbvio para nós, mas que agora já não vemos por causa da aflição. Ou seja, Deus é a nossa força. Você já leu na Bíblia que diz o seguinte: o aflito não tem fé. O aflito não tem fé. Ele quer uma solução para o problema. Ele precisa de ajuda, ele precisa de apoio. E é nessa hora que a igreja faz a diferença. Ouça o que Isaías disse no capítulo 40, versículo 28 a 31. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 41, verso 10 ainda diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Lamentações 3, 19 e 23. Leiamos ainda. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você disse: o meu Deus
Ele vela por nós, Ele cuida de nós. Quantas vezes nós não percebemos, mas Deus está nos conduzindo, está nos sustentando, e somente por sua graça nós logramos êxito na nossa caminhada cristã. Quarto lugar, a comunhão fortalecedora utiliza a palavra de Deus. Você entra numa livraria, você vai ver grande parte de todas as livrarias são assim, os livros de autoajuda. Escreva um livro de autoajuda, você vai ficar rico. Isso dá dinheiro. São incontáveis a quantidade de títulos. Autoajuda. É um filão. As pessoas precisam. As pessoas necessitam de ajuda. Ao invés de buscar na palavra de Deus, buscam no livro de autoajuda. Existem algumas coisas lógicas, existem algumas coisas interessantes, mas não é a palavra de Deus. A comunhão fortalecedora utiliza a palavra de Deus. Nós vimos que Jonatas tirou os olhos de Davi de si mesmo, dos seus temores e tribulações, e os apontou para Deus. Mas como? Como ele fez isso? Jonatas trouxe à memória de Davi a palavra de Deus. Davi, não temas, você será rei em Israel. Davi, lembra-se daquilo que você me contou em uma de nossas conversas, de quando Samuel foi até a sua casa e te ungiu rei de Israel? Lembre-se disso, Davi. O profeta foi lá na sua casa, você estava lá no campo, pastoreando a ovelha, precisou ser chamado e derramou-se o óleo na sua cabeça e foi ungido rei. Aguarde o tempo de Deus. Há esperança para você. Lembre-se disso. Davi, se Deus é por você, quem será contra você, Davi? Nem mesmo Saul, meu pai, poderá fazer alguma coisa com você. Queridos, para que a nossa comunhão seja de fato fortalecedora, nós devemos conhecer a palavra de Deus e comunicá-la uns aos outros. Muitas vezes nós ficamos somente no ajuntamento e não desfrutamos da comunhão fortalecedora, exatamente porque não conhecemos bem e nem comunicamos a palavra de Deus. Quinto lugar, a comunhão fortalecedora termina sempre em oração aos pés do Senhor. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor, então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Fizeram um acordo. Questione aquela comunhão que é só de palavra, aquela comunhão que você julga ter com alguém, se esta comunhão não te leva a orar mais por você e pelos outros, se é só blá blá blá. Questione isso. Comunhão fortalecedora edifica um ao outro, levando um ao outro à oração. Para concluir, chegamos até aqui e eu quero encorajá-los a buscar fortalecimento na comunhão da igreja. Buscar fortalecimento na comunhão da família. Buscar e ajudar e arrebanhar aqueles que precisam de comunhão. Todos nós carecemos de comunhão fortalecedora. A comunhão fortalecedora é planejada e é intencional. E nunca esqueçamos, todos nós precisamos de todo mundo. Todo mundo precisa de todo mundo. Todos precisamos da ajuda um do outro. A Bíblia nos adverte que nós corremos risco de nos desviar. Tiago diz isso no capítulo 5, versículo 19. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e olha que muitas vezes a gente está dizendo, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que todo mundo pode se desviar. Aliás, todo mundo se desvia da verdade sempre,
há essa brecha sempre para você se desviar da verdade. Mas é por isso que precisamos de alguém do nosso lado para pegar, epa, irmão. Não, irmão, volta para cá. O que você está fazendo? O caminho é por aqui. Todos corremos esse risco. Grandes ou pequeno desvio. O problema do pequeno desvio é que ele pode se tornar grande. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Não falaremos mais sobre este assunto. Terminamos hoje essa série de mensagens e provavelmente não voltaremos neste assunto mais. São 4 mensagens, nós iremos louvar a Deus depois de uma oração. Curve a sua cabeça, sentado mesmo. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. A Tua palavra, ela é a verdade, e ela é penetrante mais do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir propósitos e intenções dos corações. Pai amado, que esta palavra possa habitar abundantemente os nossos corações, que possamos não somente conhecê-la, mas vivê-la em toda a sua plenitude, e possamos ajudarmos uns aos outros, vivendo na comunhão fortalecedora. Abençoa a Tua igreja com bênção, Senhor, com bênçãos abundantes de comunhão e temor da palavra, na palavra e do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Poder para salvar. Convido vocês a colocar de